Mas a gente não sabia quem era o autor. Até que no mesmo dia, mais tarde, quase que simultaneamente, enquanto o FBI dava uma coletiva de imprensa dizendo que não tinham ainda identificado o suspeito, ou seja, eles estavam escondendo a identidade dele no público, porque um jornal de direita respeitado, o The New York Post, né, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, o jornal do Rupert Murdoch, né, o mesmo jornal que revelou a história do Hunter Biden, vazou que o autor do atentado era esse sujeito que hoje todos nós conhecemos, o tal do Thomas Matthew Crooks. O FBI dizendo que o Crooks era um lobo solitário, embora eles não soubessem ainda sequer o motivo, eles já tinham dito que o Crooks agiu sozinho. Disse que o Crooks praticamente não usava redes sociais. O sujeito não tinha, no background check, né, no antecedente criminal, não tinha nenhum antecedente criminal. Tinha feito doações, uma doação pequena para uma instituição de esquerda, que supostamente tinha se registrado republicano. O pai dele era libertário, a mãe registrada democrata. Ele usou um AR-15 comprado pelo pai dele há algum tempo. Primeiro disseram 6 meses antes, depois disseram em 2003, essa discussão. Que ele era membro de um clube de tiro, expulso do clube, do grupo de tiro da escola. As autoridades disseram que ele fez um planejamento meticuloso, que ele conseguiu de alguma forma subir no telhado sem ser detectado pela polícia ou serviço secreto, que ele não tinha identificação, que encontraram explosivos no carro dele, que ele tinha um diploma de associado em engenharia, que ele trabalhava como auxiliar de nutrição num centro de idosos. Os colegas diziam que ele era um homem solitário no ensino médio, no 2º grau. Um professor que disse que ele era um dos poucos conservadores na turma dele. Então, reparem que logo de cara veio a ideia de um lobo solitário, antissocial, quase que com problemas psicológicos, praticamente um Adélio, que era, na verdade, um republicano registrado, e ele é que era o responsável pelo atentado. Ninguém sabe o motivo ainda, né? Eu me arrisco a dizer que se ele tivesse sobrevivido, com certeza os advogados do Adélio Bispo já teriam chegado a esse momento na Pensilvânia para defender ele no caso. O FBI assumiu imediatamente a dianteira das investigações. E a versão que passou a circular foi então a de que o atirador subiu no telhado. Essa é a versão, e até hoje, até agora, mais ou menos, era a versão que estava rolando. A de que o atirador subiu no telhado, que ele foi visto pelo público, que avisou a polícia local, que seria a responsável pela segurança fora do perímetro. Ninguém sabe por que o perímetro estabelecido pelo serviço secreto era tão pequeno, por que o serviço secreto ignorou um prédio com a visão direta do presidente, né? A gente sabe que a campanha do Trump tinha pedido mais agentes e mais recursos e não tinha recebido resposta do governo Biden. A gente sabe também que a maior parte dos agentes que estavam ali naquele dia eram emprestados, porque os agentes principais estavam ocupados num evento da primeira-dama Jill Biden, que também estava acontecendo, e outros tinham sido deslocados para a convenção republicana em Milwaukee, que está acontecendo agora, nesse momento. Então, essa distinção é importante, né? O Trump não é presidente dos Estados Unidos. Ele é ex-presidente e candidato. Então, ele não tem a mesma prioridade que tem o presidente e a família dele. Né? Mas, ainda segundo a história que circula, ao subir ao telhado, após alertas dos transeuntes, um policial teria subido e confrontado o Crooks, que ameaçou o policial com R-15. O policial saiu com medo, né? Tomou um R-15 na cara, e o Crooks imediatamente então teria reagido apressadamente, atirando no Trump, e por isso que ele teria errado, embora ele tenha acertado de fato, né? Mas foram vários tiros e só um pegou na orelha, e aí ele foi imediatamente eliminado
pelo agente do serviço secreto. Então, entre a identificação da ameaça pelo policial e os tiros contra o Trump, teriam se passado assim poucos segundos. Só que imediatamente a internet postou um vídeo muito bem montado que basicamente cagou completamente com essa versão. Bruno. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look, Ó, there he is right there. o cara tá dizendo, tem alguém no telhado. Right there, see him? Ali, tá vendo? Laying down, you see him? Yeah, he's laying down. E o áudio está sincronizado com a fala do Trump. What's happening? O que está acontecendo? Uma pessoa pergunta. Yeah, look. There he is. Olha lá, ele tá lá, ali. E o Trump tá falando. Os transeuntes vendo o cara. A mulher gritando, ele tá no telhado, porra. Tem um cara no telhado, porra. In recorded history, we're the best border. In fact, if they could ever put up a Trump chart, I don't continua know if they falando. can do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? E dali, Because these teleprompters are so damn boring. I try and explain that. o Trump falando, pô, é muito chato ficar lendo teleprompter, You guys are etc. doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at Aí the é que ele arrow on the vira de bottom. See lado the big para red apontar arrow? pro Right. telão, So that's when I pra left mostrar office. um- That was the lowest point, and that comes mostrar um right número from sobre the imigração. E o tá government rolando. services, comes right out of Border Patrol. Take a look at Tá that. falando de So that imigração arrow sobre is the lowest as pessoas amount of no tempo illegal dele, immigration que a imigração ever estava in muito baixa. Por isso que ele está recorded virando de history lado. into our country. Por isso que ele fala, eu vou sair aqui do And then- teleprompter, e eu estou aqui com o teleprompter, eu estou olhando para a câmera para vocês. And then the worst Se eu, president in the eu tenho history aqui, of our por exemplo, um country retorno. took Se eu over. viro de lado e And tem um look atirador, what é o que me happened salva. to our Mas olha o country. tempo que passa. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit over that chart. O áudio sincronizado. Months old, and if you want to really see something that says, Ó, 2 minutos entre os tiros. E aí você sincroniza o áudio de todos eles. Não são 4 minutos, nem 3 minutos. 2 minutos entre uma coisa e outra. Mas calma que vai piorar muito. Pode parar, Bruno. Pode parar o vídeo. A ideia, o que você tem que olhar nesse vídeo é: teriam se passado pelo menos 2 minutos inteiros entre a identificação da ameaça pelos transeuntes, a mulher gritando, tem um cara no telhado, porra! E os disparos. E, ok, não tá claro, e eu sou um cara justo aqui, não tá claro se o serviço secreto tinha a visão do Crooks durante esses 2 minutos, lá os snipers, pelo menos. Tem, algumas versões falam em 3 minutos. O vídeo mostra 2 minutos. Eu digo isso porque a distância, o alvo, o relevo, o fato do telhado ter uma inclinação, isso tudo implica na visada. A gente vê ele rastejando ali, pode ser que ele tenha mudado depois para atirar para uma posição onde ele estava exposto e não tivesse naquele momento. Né? É muito simples de você entender. A gente tem um mapa, mas a gente não tem um relevo. A gente não sabe se esse telhado aqui, onde estavam os snipers, foi um pouquinho mais baixo do que esse aqui, ou os snipers estariam posicionados no lugar errado e não teriam a visão do atirador até que ele se expusesse. Então isso a gente não sabe. Mas a pergunta que fica é, porra, não tem rádio? Os caras, cadê aqueles pontos? Né? Por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? Eles disseram originalmente que não tinha havido tempo. Que a coisa piora e piora muito. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não são nem teorias da conspiração. São notícias que já têm sido noticiadas com fontes, etc., até por alguns veículos da grande mídia. Tudo aqui é confirmado pela mídia. Então, uma dessas coisas é que o Thomas Crooks teria sido avistado pelas forças de segurança em um telhado 26 minutos antes do tiroteio que quase matou o Trump. Não estou falando de 2 minutos, nem 3 minutos. Eu estou falando de 26 minutos.
De acordo com a rede WPXI-11, alguém havia notado um homem suspeito no telhado às 5h45 da tarde. 5h45 da tarde. A pessoa tirou, inclusive, uma foto do Crooks. Essas fontes que falaram com esse WPXI-11, né, esse canal, é um canal local, dizem que um policial também havia visto o Crooks no chão, andando anteriormente, e o reportou como uma pessoa suspeita e tirou uma foto antes das 5h45. Pois um policial foi até o local e não encontrou o Crooks. 26 minutos depois dessa segunda foto ser tirada, os tiros foram disparados. Reparem, isso destrói completamente essa versão com fotografia de comprovação. Destrói completamente a versão oficial de que não havia dado tempo para avisar da ameaça e retirar o Trump do palco. E isso é sinistro. E tem mais. A ABC News noticiou. As aspas são: onde o atirador Thomas Crooks subiu no telhado e abriu fogo era a área de preparação para a equipe tática da polícia local que fazia vigilância da multidão. 2 oficiais das forças de segurança vazaram para a ABC News. Ou seja, havia forças policiais dentro do prédio utilizado para o atentado. O Thomas Crooks escalou o prédio utilizado pelas forças policiais. Você não está satisfeito ainda, né? Não tá suspeito o suficiente para vocês. Então calma que piora um bocado. O Crooks tirou um telêmetro, um negócio que você calcula a distância entre você e um objeto. Algo que é fundamental para um tiro à distância. Porque você consegue fazer o ajuste da mira. Crooks tirou um telêmetro, esse rangefinder, que foi notado pelo sniper do serviço secreto antes do comício. De acordo com a CBS News, os atiradores de elite observaram Crooks examinando a estrutura, tirando o telêmetro e depois voltando com a mochila. A polícia local fica dizendo que o Crooks estava desaparecendo, que eles olhavam, ele estava de um lado, daqui a pouco estava do outro. Aspas da CBS News, outra rede grande americana. Um dos atiradores de elite dentro do prédio viu Thomas Matthew Crooks do lado de fora, olhando para o telhado, observando o edifício, diz a CBS. Aspas. Crooks voltou, sentou-se e olhou para o seu telefone. Neste momento, um dos atiradores de elite tirou uma foto dele. Crooks tirou um telêmetro e o atirador de elite informou ao posto de comando pelo rádio. Crooks desapareceu novamente e então voltou uma terceira vez com uma mochila. Os atiradores de elite informaram que ele tinha uma mochila e disseram que ele estava caminhando em direção aos fundos do edifício. E ninguém tirou o Donald Trump do palco. Os policiais agora, segundo a CBS, acreditam que o Crooks utilizou uma unidade de ar-condicionado para subir no telhado. Volto a dizer, o telhado que estava sendo utilizado como base pela polícia. É possível que esse cara tenha subido sem a ajuda de alguém? No prédio da polícia? E hoje mesmo, agora pouco antes de eu entrar no ar, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que é quem faz a segurança do presidente, é a Kim Tyrrell, estava dizendo que os snipers de defesa do Serviço Secreto não estavam no telhado onde o Thomas Crooks atirou, porque o telhado era, abre aspas, inclinado ou íngreme e inseguro. Ou seja, os snipers Nutella do Serviço Secreto, eles não podem ficar no telhadinho inclinado. Mas um moleque de 20 anos, sem nenhum treinamento, pode. O que seria, por si só, absolutamente ridículo. Se não fosse também uma mentira deslavada. Mais uma. Os snipers que estavam atrás do Trump no comício estavam num telhado mais inclinado, como qualquer pessoa com um olho só, mesmo um caolha, consegue ver nesse vídeo aí. Olha a inclinação, pelo amor de Deus.
see the guy there. O outro telhado. I think they hit him. Esse é o telhado que os atiradores do serviço secreto não podiam ficar porque era muito íngreme. As teorias da conspiração, elas surgem da mentira e da omissão dos órgãos oficiais. Essa coisa de tratar o público como retardado, essa mania de esconder as coisas do público, como o FBI fez, sabendo quem era supostamente o suposto atirador. O Matt Walsh, que é o comentarista brilhante do Daily Wire, seguinte, essa é a história oficial até agora. Um jovem aleatório, e eu complemento, antissocial, de 20 anos, agindo completamente sozinho, caminhou até cerca de 150 jardas, que me dá mais ou menos 100 e poucos metros também, de um comício de campanha presidencial com um rifle, subiu num telhado, eu complemento, onde estavam as forças policiais usando como base, avista os atiradores de elite do serviço secreto, preparou o seu tiro com um telêmetro e atirou sem que ninguém interviesse e sem a ajuda de ninguém. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho. Esse jovem de 20 anos também é tão politicamente radical a ponto de tentar um assassinato, e, no entanto, ele não era radical o suficiente para ter postado qualquer coisa, qualquer escrito político, qualquer comentário em qualquer site de mídia social na vida dele inteira. Também não escreveu nenhum manifesto e não deixou nenhuma indicação de por que ele ia tentar matar o Donald Trump. O seu último e único ato político, antes de tentar matar o candidato republicano, foi se registrar como um republicano. E você e eu, a gente deve acreditar nisso e não fazer perguntas, ou então nós somos teóricos da conspiração. Eu acrescento ao que o Matt Walsh diz. O que a gente tem que acreditar é que esse moleque, sem nenhum treinamento, tenha conseguido planejar essa operação inteira com uma vista direta, e subiu num prédio com vista direta para o presidente. Um prédio que estava inexplicavelmente fora do perímetro de segurança do serviço secreto, que estava sem o sniper do serviço secreto porque tinha um telhado íngreme, que servia como base de operações para os policiais, tinha policiais dentro. O moleque conseguiu fazer isso tudo, mesmo tendo sido identificado e fotografado por 26 minutos, usando um instrumento para medir a distância do alvo de tiro. Daí ele sobe no prédio, passa 2 minutos com todo mundo vendo e filmando ele armar o rifle. Repito, em um prédio repleto de policiais dentro. E tudo isso aconteceu dentro da normalidade, sem nenhuma ajuda interna. Ou a gente acredita nisso, ou a gente é um maluco, teórico da conspiração.